Olá, meus alunos e alunas do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Afonso aqui falando mais uma vez e estamos aqui para mais uma aula de ciência, nossa aula 3, certo? Hoje iremos fazer a continuação dos seres vivos microscópicos. Vamos falar sobre fungos e protozoários. Gente, esse conteúdo, ele se encontra na página 188 do livro de vocês, certo? Então, abra aí o livro na página 188 e acompanhe aí a explicação. Essa é a nossa agenda, certo? Conteúdo fungos e protozoários. E a gente vai fazer uma atividadezinha no caderno, certo, gente? Mas antes de entrar no conteúdo de vez, a gente vai fazer a correção da aula anterior, certo? A correção da atividade anterior, que são da página 193 e 194. Ok, garotinho e garotinha? Então vamos lá. Bom, Fernando resolveu preparar o jantar. Ao pegar uma lata de milho do armário, ele percebeu que a embalagem estava com a tampa estufada, né? Estufado significa dizer que a tampa, né, estava assim, soltando para fora, tá certo, gente? Por isso, ó, dessa maneirazinha aqui, ó, certo? Por isso, foi o que aconteceu. Ele decidiu não usar o produto da lata, né, em seu jantar. Então, vamos lá. Sabendo os cuidados que devemos ter com a alimentação, você acha que a atitude de Fernando foi correta? Justifique sua resposta. Pois bem, gente, né? Então a gente vai verificar se o Fernando ele agiu corretamente ou não, tá? Em primeiro momento, o objetivo dessa questão é que você reflita sobre a importância de observar o estado das embalagens, né, dos alimentos, certo? Quando você vai no supermercado com a sua mãe ou com o seu pai, você tem que verificar se as embalagens, elas não têm uma coisa diferente das outras, né? Vocês têm que comentar o seguinte, que a atitude de Fernanda ela foi correta. Por quê, pessoal? Porque é preciso analisar o estado das embalagens dos alimentos antes de consumi-los, né? Alimentos enlatados, por exemplo. Esses alimentos enlatados, eles não devem ser consumidos caso as latas estejam amassadas ou estufadas. Ok? Então, pessoal, é preciso que vocês tenham essa observação, né? Essa atenção, melhor dizendo, né? É preciso que vocês tenham essa atenção quando for consumir algum tipo de alimento, principalmente esses alimentos que são industrializados, certo? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. B. Ordene as letras de 1 a 5 e descubra a palavra que completa corretamente o texto, né? Então você tem aí, ó, 5 letrinhas. Então que palavras vai formar aí, gente? Exatamente. A palavra que vai formar são gases, né? Então, ó, a decomposição da matéria orgânica por bactéria libera o quê? Gases no ambiente. No caso de produtos enlatados, isso pode fazer com que a lata fique estufada, né? Então, pessoal, o que aconteceu dentro da lata? Basicamente, né? Aconteceu a decomposição de matéria orgânica feita por bactéria. E essa decomposição, ela libera gases, né? Como a lata ela está vendada, ela está tampada, esses gases não tem como ir para o ambiente. Então, o que é que eles fazem com o produto enlatado? Eles estufam, né? Eles pressionam com uma força que fica com aquela ondulação. Certo, gente? C. Por que devemos consumir alimentos? Porque não devemos consumir alimentos com latas estufadas. Bom, gente, primeiro vocês têm que
associar as latas estufadas com a produção de gases por bactéria, certo? Que a gente comentou antes, né? Assim, eu espero que vocês comentem o seguinte, ó, que o alimento contido em lata estufada não deve ser consumido, pois provavelmente ele esteja em decomposição. O que isso quer dizer, né? Isso porque os gases liberados pelas bactérias durante a decomposição podem estufar a lata, apontando que o alimento em seu interior, como o milho, está sendo degradado por ação bacteriana. Gente? Então, por que não devemos consumir alimentos com latas estufadas, né? Porque o produto que está dentro daquela lata, ele já iniciou um processo de decomposição, né? Feito por bactéria. E com aquilo, os gases começam, né, a querer sair, tá? É só você ver o seu exemplo, né? Por exemplo, quando você come determinados alimentos, né, você tem uma produção de gases. O que acontece com esses gases? Você põe ele para fora, né? Certo, gente? Então, é mais ou menos isso, né? Parecido. Tá? Lógico que os processos de decomposição são um pouquinho diferentes, porque ali é feito no ambiente, e no caso, com você é feito interno, mas a ideia é a mesma, tá, pessoal? A ideia é a mesma, que é a ideia de decomposição. Então, não é ideal você comer um produto que está em decomposição. Por quê? Porque esse produto ele está se estragando, né? Ele está ficando estragado. Ok, gente? Segunda questão. Alguns mamíferos que se alimentam de planta, como as vacas, apresentam um sistema digestório especializado, capaz de digerir a celulose. O que é a celulose? Né? Um tipo de açúcar encontrado nas plantas. A digestão da celulose nesses animais deve-se, em parte, à presença de seres vivos microscópicos no sistema digestório. Tá? Tem A. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra como é chamado o animal que possui esses seres vivos microscópicos, sistema digestório que é capaz de digerir a celulose. Certo? Pessoal, e aí? Conseguiram? Gente, ó, aí está o ruminante, né? Ruminante é o nome desse ser vivo microscópico. Embora aqui no livro aqui a gente não tenha uma definição exata de ruminante, você poderia ter feito essa pesquisa na internet, você encontraria ali bem facinho, tá, gente? Quem teve dificuldade de encontrar no livro, ok? Então, é ruminante, tá? É o ser vivo microscópico que auxilia, né, que é capaz de digerir a celulose nesses animais que se alimentam de plantas, certo? B. Você acha que esses seres vivos microscópicos são benéficos ou prejudiciais aos animais que o possuem? Justifique sua resposta. Gente, ó, recapitulando a questão anterior, tá? É porque eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo, mas a gente está falando do animal, tá? É o animal que ele consegue fazer a digestão da celulose. E ali, gente, ó, você vai pegar a primeira letra, escreva a primeira letra de cada imagem, né? Por exemplo, relógio, R, uva, U, melancia, M, né? Ioiô, I, navio, N, abelha, A, navio, N de novo, tartaruga, T e elefante, E, né? Aí você vai juntar todas as letras, ok, gente? Bom, prosseguindo aqui com no item B, né? Você acha que esses seres vivos microscópicos são benéficos ou prejudiciais, né, animais que os possuem, né? Pessoal, ó, eu quero que vocês comentem o seguinte, ó, que os seres vivos microscópicos, eles são benéficos aos animais ruminantes, né? Por quê? Porque eles auxiliam a digestão do alimento, né? Sem esses seres vivos, os ruminantes, eles não seriam capazes de digerir o alimento que consome, né? Como a grama, né? Como o capim, por exemplo. Na falta de digestão, os nutrientes dos alimentos não são absorvidos pelo organismo, prejudicando a saúde e o desenvolvimento do animal, né? Então, o que acontece, gente? Ó, os animais ruminantes, eles precisam desses seres vivos microscópicos no seu sistema digestório para poder sintetizar, né? Para poder absorver, né? Digerir a celulose
das plantas. Ok, gente? Terceira, Fabiana está observando um fungo no microscópio. Assinale a informação que se refere apenas aos fungos, tá? Bom, aí, né, temos a Fabiana e temos algumas informações somente sobre fungos, tá, gente? Eu sei que a aula sobre fungos é hoje, por isso que eu peço para vocês fazerem essas atividades para poder ter uma noção do que a gente vai ver, tá bom? Então, ó, primeiro, formados por uma ou mais células, né? Formados por uma ou mais células, certo? Verdade, gente, né? Verdade. Os fungos, ele possui uma ou mais células, tá? Ó, o outro, ó, causam cárie dentária. Não, pessoal, não causam cárie dentária. Quem causa as cáries são as bactérias, certo? Causam micose. Isso, verdade também, pessoal. As micoses, elas são causadas por fungos, certo? Participam da produção de iogurte. Não, também você não vai marcar, porque quem participa da produção de iogurte são as bactérias. Estão falando apenas aos fungos. Formam bolor em pães. Sim, pessoal, eles formam bolor em pães. Se você até quiser fazer essa experiência, né, e depois me mostrar, tranquilo. Como é que é essa experiência? Você pega um pão, deixa ele úmido, coloca um pouco de água e coloca em algum canto da casa, no armário, no seu quarto, né? Você pode deixar tampado, tá, gente? Não tem problema não, tá bom? Aí você ia deixar lá por alguns dias. Você iria observar dia a dia que esse pão ele ia mudando de formato, né? Alguns ia aparecer algumas flores, alguns cogumelos, né? Então, o bolor formado em pães, ele é causado por fungos, tá, gente? Bom, então vamos lá, né? Vamos dar início aí, o nosso assunto aí sobre fungos. Primeiro, do que você se lembra quando escuta falar em fungo? Bom, gente, ó, aqui nesse primeiro questionamento, a gente vai responder oralmente, né? Então, é para você ter uma noção do que é fungo, né? Você já fazer uma análise geral sobre fungo, né? Então, você deveria explicar que os fungos, eles são importantes, eles têm uma certa importância para o ambiente, né? Para outros seres vivos e também para a fabricação de alimentos e medicamentos, tá, gente? Então, os fungos, eles não digamos, totalmente mal, né? Digamos assim. Ele tem uma importância muito relevante, muito grande para o nosso meio ambiente, tá, gente? Fazer uma perguntinha para vocês, certo? Vocês já viram cogumelos? Se sim, pessoal, imagine como era o ambiente em que esses cogumelos viviam, né? Verifique que os cogumelos, geralmente, eles se desenvolvem em ambientes úmidos e ricos em matéria orgânica. Por isso que eu pedi para você fazer, né, essa experiência com pão, caso possível, tá? Não é uma obrigatoriedade, é só por curiosidade, tá, gente? Que você colocasse um pouco de água, né? Porque os fungos, eles gostam de ambiente úmido, escuros, certo? E que tem algum tipo de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É qualquer coisa, né? É qualquer corpo, certo? Uma folha de uma planta, um animal, tá? A matéria orgânica é qualquer coisa, tá, gente? Então, os fungos são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponível, né? Alguns deles são formados por várias células e podem ser observados a olho nu, como os cogumelos e as orelhas pau, tá, pessoal? Eu via muito essas orelhas pau aqui do interior, né? Interior tem bastante, lá nos cajueiros, certo, gente? Pessoal, alguns fungos, como as leveduras, são formadas por apenas células e só podem ser observadas com auxílio de microscópio, tá? Então, aqui embaixo, você tem uns fungos chamados de levedura, né? E esses fungos, eles são, né, responsáveis, alguns deles, né, alguns tipos de levedura, são responsáveis pela fabricação de algumas bebidas fermentadas, tá, gente?
Aí, pessoal, eu tô dando alguns exemplos aí, ó, que tem cogumelos comestíveis, certo? E tem cogumelos venenosos, tá bom? Então aí, para você ver que temos as duas classificações de cogumelo, né, de fungo, tá? O mais comum que a gente conhece é o champignon, né, gente? Pessoal, ó, os fungos eles também participam da decomposição da matéria orgânica, tá? Não é somente as bactérias, não. Tá? Por exemplo, você tem ali um gatinho. Não vou dar gatinho não, porque tem muita gente que gosta de gato, né? Vamos dizer ali que um ratinho morreu. Ninguém enterrou o ratinho, ninguém jogou no lixo nem nada. Tá ali no canto, né? O que é que vai acontecer com aquele gatinho ali? Ele vai entrar em decomposição, né? Decomposição. E quem é que vai participar dessa decomposição? Fungos e bactérias, certo, gente? Você já ouviu uma situação semelhante à da fotografia ao lado? Olha aqui, ó, o bolor do pão, né, gente? A imagem ao lado representa um exemplo comum de fungo decompositor, ou seja, o bolor, que pode ser observado em diferentes tipos de alimentos, como os pães, certo, gente? Mais um questionamentozinho, né? Você acha que os fungos podem ser utilizados pelos seres humanos? Em caso afirmativo, em que situação? Bom, vamos lá. Bom, gente, né? Sim, pessoal, né? Sim. Está falando em caso afirmativo, mas sim, os seres humanos, eles utilizam, sim, fungos, né? Observe bem, além da sua importância ambiental, né, ou seja, o equilíbrio ali do ecossistema, alguns fungos são utilizados pelo ser humano na fabricação de combustíveis, de medicamentos e de alimentos. Como o quê? Como pães, como vinhos, como os queijos e etc, tá, gente? O etanol, né, o que é o etanol, professor? O etanol é um combustível, certo? Um combustível feito com base, se tem a base, né, seu princípio ativo, ele é feito de álcool, tá certo? Então o etanol ele é utilizado como combustível e produzido como? Pela fermentação da cana de açúcar, né? A gente chama ele de combustível biodegradável, né, que ele vem de fontes renováveis, tá bom? Que é da cana de açúcar. Como é que é o processo? Né? O processo dele é realizado por uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, certo? Esses seres vivos, eles consomem o açúcar presente na cana de açúcar, né? E quando eles consomem esse açúcar, eles liberam álcool e gás carbônico. Ok, gente? Na produção do queijo, por exemplo, temos o queijo gorgonzola, né? O queijo gorgonzola é um queijo com fungos, né, gente? Então, quando você já comeu aquela pizza ali de 4 queijos, né, que tem um gorgonzola, lembre-se que tem fungos ali, tá? Mas não se preocupe, porque esse tipo de fungos, né, ele é benéfico para a saúde, né? Eles não traz males, né, para a saúde, tá bom? Ele não lhe prejudica. Na produção do queijo gorgonzola, por exemplo, é utilizado o fungo penicillinum roquefort, né, gente? Roquefort, desculpa. Que ele é o responsável pela coloração azul esverdeada e pelo sabor característico desse tipo de queijo. Então, quem já comeu queijo gorgonzola sabe que é um queijo bem forte, né? Tem um sabor bem marcante, certo? Mas é uma delícia quando ele é utilizado em algumas receitas, tá, gente? Existem fungos que podem prejudicar a saúde do ser humano e de outros seres vivos, causando infecções conhecidas como micose, né? Então a gente vai ver abaixo alguns exemplos de fungos, tá, gente, que podem causar doença. Bom, a onicomicose é uma infecção fúngica que ocorre nas unhas, as quais adquirem manchas, né? Deslocam do dedo e se tornam mais duras e grossas, tá, gente? Então, aí você tem um tipo de micose que é causado na unha do pé, tá? Unicomicose. Em geral, a unicomicose ela ocorre nos pés, pois o uso de calçados fechados proporciona um ambiente quente e úmido, ideal para o desenvolvimento do fungo. Lembra a historinha lá do pão? Pois bem, né? Então eles precisam de um ambiente que seja fechado, né? Preferência úmido, certo? E que tenha a matéria orgânica, no caso ali, as células mortas, né, dos seus dedos, tá bom?
Por isso é importante a gente usar calçados arejados, né? Lavar os pés diariamente, secando bem entre os dedos. Trocar as meias com frequência, principalmente, né? E dar preferência para as meias com tecido de algodão, para não acumular suor nos pés, tá, gente? Então, alguns cuidados que devemos ter com a saúde, certo? Para a gente entender essa relação entre o excessivo uso de calçados fechados, né? Para evitar essa ocorrência de micose, né? Causadas por fungos. Tá bom, gente? Bom, aqui é uma historinha sobre a penicilina, tá? Que os fungos, eles também são utilizados na produção de medicamento, como a penicilina, tá, gente? O bacteriologista escocês Alexander Fleming, ele nasceu em 1881 e morreu em 1955. Ele estudava a maneira de combater bactérias que causavam infecções, tá? E por acaso fez uma das maiores descobertas do século XX. Tá? Então esse cara, pela descoberta dele, ele salvou muitas vidas mesmo. Fleming esqueceu algumas de suas placas de cultura de bactérias sem tampa. Por causa do contato com o ar atmosférico, essas placas foram contaminadas por fungos, penicillinos notatum. Por isso o nome penicilina, ok? Após alguns dias, o bacteriologista percebeu que na região próxima ao fungo, as bactérias não conseguiam se desenvolver, né? Então, aonde que tinha fungo, as bactérias elas não se reproduziam. Após muitos estudos, Fleming descobriu que o fungo produzia uma substância que matava diversos tipos de bactéria. Essa substância recebeu o nome de penicilina e foi o primeiro antibiótico da história. O bacteriologista divulgou sua descoberta em 1929, mas a penicilina só foi produzida em laboratório em 1938, tá? Então a penicilina foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, salvando milhares de soldados feridos. Graças ao antibiótico descoberto por Alexander Fleming, algumas doenças como pneumonia, sífilis, tuberculose, elas deixaram de ser fatais. Certo, gente? Então, o Fleming, ele, como eu disse, ele salvou muitas vidas, né? Ele fez uma das maiores revoluções de todos os tempos. Então, naquela época, lá antes, né, dos antibióticos, geralmente, quando a pessoa pegava uma infecção, por mais simples que fosse, a pessoa morria, né? Porque ali a pessoa não tinha anticorpos para combater aquela bactéria. Ok, gente? Então, a placa de bactéria deles era mais ou menos essas aqui, ó. Esses pontinhos brancos são as bactérias, e esse pontinho maior aqui, né, são os fungos, né? Então, nessa região, essas bactérias elas não se produziram, ok? Então, o livro ele traz aqui Vivendo Valores, que Fleming ele persistiu em seus estudos, né? Isso foi essencial para que o primeiro antibiótico ele fosse descoberto, ajudando a salvar milhares de vidas. Então, pessoal, seja persistente em tudo que você faz, tá? Porque às vezes a sua descoberta ela pode ser revolucionária. E para tirar dúvida, o que é um antibiótico? Um antibiótico é um medicamento utilizado no tratamento de doenças causadas por bactéria, tá? E o bacteriologista é a pessoa que é especializada em estudar bactérias. Pessoal, protozoários, tá? Então vamos lá bem rapidinho aqui para protozoário. É mais curta essa parte aqui, tá, gente? Os protozoários, eles são seres vivos compostos por apenas uma célula. A maioria deles é microscópico, mas existe os que podem ser observados a olho nu. Os protozoários podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, como nos copos d'água, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica em decomposição. Tá? Então, o protozoário, pessoal, é aquele conhecido como ameba, né? Então, aqui você tem um exemplo de um protozoário Amoeba proteus, né? Esse ser vivo, ele é encontrado em água doce, como em rios e lagos, certo, pessoal? Então, essa imagem aí, ela foi obtida através do microscópio ampliado a 80 vezes. Além de servir de alimento para muitos seres vivos, alguns protozoários habitam parte do sistema digestório de animais, como vacas e cupins. Neles, os protozoários ajudam a digerir a celulose,
que é um tipo de açúcar encontrado na planta, né? Lembra da celulose que a gente falou agora há pouco? Pois bem, então, alguns protozoários, eles são responsáveis por fazer essa decomposição, né? Digerir essa celulose, tá? Então, você encontra eles no intestino de vacas, de cupins. Alguns protozoários, no entanto, pessoal, podem causar doença nos seres humanos, como malária, amebíase, giardia e doenças de Chagas, né? Ó, por exemplo, o protozoário Trypanosoma cruzi, né, que ele é o causador da doença de Chagas no ser humano, tá? Então aqui é a imagem do Trypanosoma cruzi, tá? Ele é obtido por microscópio. Tá? Então, pessoal, como os fungos, né, que causam doença aos seres humanos, alguns protozoários também, tá? Alguns protozoários eles causam doenças, certo, gente? Então, ó, lembrando, fungos, né, tem várias células, tá? A gente consegue ver alguns a olhos nus, tá? Protozoários possuem apenas uma célula, ok, gente? Para não confundir aí os dois. E aí, gente, ó, uma questãozinha sobre cidadania, tá bom? Aí, pessoal, a prudência e o consumo de antibiótico, né? Para você ter noção, que apesar do antibiótico ter sido revolucionário, ele também trouxe outros problemas, né? Como qual o problema? Uma coisa chamada resistência bacteriana. Então vamos entender aqui, ó. A prudência e o consumo de antibiótico. Gabriel foi ao médico acompanhado de seu pai, pois estavam com dor de garganta. Gabriel, você está com a garganta infeccionada. Isso é causado por bactéria. Por isso vou receitar um antibiótico para você. Não se esqueça de tomar o remédio corretamente, como eu indicar. Os antibióticos, pessoal, eles são essenciais no tratamento de doenças bacterianas. Por quê? Porque eles inibem a reprodução das bactérias ou causam a morte delas. Cada antibiótico tem um tempo diferente de duração no organismo. E cada infecção bacteriana ele exige um tempo específico de tratamento. Por isso é muito importante seguir corretamente todas as orientações médicas, como horário que você vai tomar o remédio, né? O remédio e qual a duração do tratamento, tá? Então, o que acontece com as resistências bacterianas, né? Muitas pessoas, elas não seguem o tratamento corretamente. Aí essas bactérias acabam ficando resistentes ao medicamento, tá? Mas você sabe que esses cuidados são tão importantes? O uso excessivo e de modo incorreto de antibiótico pode causar a seleção de bactérias resistentes a esse medicamento, dificultando o tratamento das doenças. Quando a prescrição médica não é seguida corretamente, as bactérias mais resistentes podem não ser mortas pelo medicamento. Essas bactérias se reproduzem e aumentam em quantidade no organismo, tá? Então, o antibiótico utilizado não pode ser eficiente, tá bom, gente? E aqui, pessoal, é o resumo do que a gente estudou, tá? Então, dê uma lida. E aqui é o nosso exercício, tá? Então, dá pausa no vídeo, copia, tá? Copia no caderno, dá pausa no vídeo, copia no caderno, tá bom, gente? E depois tira a foto pro professor e manda. A nossa próxima aula a gente vai estudar o capítulo 4, que é para a gente se prevenir sobre doença, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.